Muito obrigado, Marisa. São precisamente 15h27 e eu comprometo-me solenemente perante todos a libertar este púlpito daqui a 2 horas. Estou a atuar com ordens do Susano, que disse que os painéis duravam 2 horas. E assim será. Já combinei com todos e cada um dos ilustres oradores que falariam um máximo de 15 minutos. Um máximo de 15 minutos. Eu, aos 12 minutos, aliás, eu aos 10 minutos faço um sinal gentil, esse sinal torna-se mais irascível aos 12, e quando chega o momento dos 15, eu bato com os 2 punhos na mesa, que é uma coisa muito portuguesa, mas eu penso que será fácil de entender por todos. Há uma complicação adicional. Um dos oradores mais citados vai ter que se ausentar às 16h30, quando o painel tinha terminado, ou deveria terminar, e portanto eu usarei do meu arbítrio e da minha moderação no sentido de autorizar que possa haver perguntas dirigidas a esse orador antes dele partir. Porquê é que eu faço tudo isto? É porque isto é extraordinário e agradeço então realmente o convite. O engenheiro Feliz de Oliveira já aqui não está, mas houve aqui um momento em que eu pensei até que ele seria o moderador, com certeza teria dado mais tempo, apesar de banqueiro, mas estão aqui 3 cavaquistas ferrenhos. Os moderadores que escolheram nesta tolerância que estiveram no governo ao mesmo tempo, precisamente há 20 anos. Portanto, é de facto aqui a brigada dos moderadores ferrenhos que vão ver. E como alguns sabem, o meu pai era historiador, e eu não resisto a dizer que, além dos 20 anos da Constituição Cabo-Verdiana e, por sinal, também do Tratado de Maastricht, também passam 190 da nossa própria Constituição Portuguesa. É interessante isto, porque a ideia de um trabalho que o meu pai fez na altura sobre o aparecimento em Portugal do conceito de programa político, havia lá uma modinha, não era uma morna, mas era uma coisa parecida, de uma mãe a amamentar a criança, a dizer: ai, meu filhinho querido, tu vais ser muito saudável e muito robusto porque temos uma Constituição. Isto é exato, enfim, posso dar depois. Mas portanto, a Constituição exerce nas pessoas, e não só nos juristas, um fascínio absolutamente total. E eu próprio, menino e moço, contribuí para um estudos sobre a Constituição em 77, portanto, não sei se era préco, mas andava lá perto, mas agora depois dará a sua opinião, em que mais de 2/3 do texto são precisamente do Dr. Jorge Miranda, que está sentado aqui à minha direita. E eu, na altura, ensaiei uma interpretação jurídico-económica da Constituição. Pecado, horrível, e até lembro-me de me ter criticado ao Jorge. Eu tenho a certeza que não se lembra disso, que achava o meu texto socialista demais. Imagina as voltas que o mundo dá, ou os erros que fazem os grandes mestres quando escrevem mais de 2/3 dos livros. Isto só para dizer que é um grande amigo que está aqui à minha direita. Eu, por isso, serei particularmente exigente no tempo que lhe vou dar, e só deixo mais uma referência dentro do espírito interdisciplinar e do espírito também científico que nos anima aqui, porque isto é um olhar académico. Desde 2005 que há, todos os anos em Portugal, a Noite Europeia dos Investigadores. E é uma noite, portanto, específica, porque é celebrada em vários pontos do país, e no ICT, que recebeu a visita do Primeiro-Ministro de Cabo Verde, do Primeiro-Ministro atual, aqui há uns anos atrás, e, portanto, tem feito investigação em prol da lusofonia global. Podemos voltar a isto no debate. Houve um painel baseado na mensagem que o Primeiro-Ministro enviou para o efeito sobre a cultura oceânica. A cultura oceânica, visto que o mar une, evidentemente, os 8 países membros da CPLP, ninguém duvida disso. E a cultura oceânica era sobretudo surfistas, e quando se perguntou qual era, digamos, a evidência que havia
para uma cultura oceana efetiva, para além do gigantesco Brasil, foi sempre Cabo Verde que veio à baila. E eu sinto-me particularmente à vontade para poder falar aqui como economista, moderar eminentíssimos juristas, introduzir a dimensão interdisciplinar não só nas ciências sociais, mas também nas ciências tucu. E, como já falei, demais, passo a palavra ao Dr. Jorge Miranda. The clock is ticking. Em português, eu sei que ele não gosta do inglês, o relógio está a avançar e ele agora gosto mais do português em Portugal. Muito obrigado. Antes de mais nada, quero saudar todos os presentes e, muito particularmente, o meu querido amigo, o professor Jorge Braga de Macedo, e as suas generosas palavras. Depois, naturalmente, quero felicitar os organizadores desta conferência por todos os motivos e, particularmente, ainda por terem conseguido aqui reunir um conjunto tão significativo de personalidades portuguesas e cabo-verdianas para discutirem as questões constitucionais e políticas que se referem a Cabo Verde. Quero ainda dizer da minha grande alegria por verificar que em Cabo Verde existe hoje uma cultura constitucional. Hoje, apesar das intervenções que ouvimos há pouco serem realmente diferentes, pluralistas, nota-se que em todas as pessoas há o sentimento da importância da Constituição. Da Constituição como conjunto de normas jurídicas e da Constituição como conjunto de normas jurídicas que devem ser efetivas. Não basta nós termos um texto chamado Constituição, precisamos ter uma prática constitucional adequada. Infelizmente, eu já não vou a Cabo Verde há alguns anos, mas tenho verificado, quer nas minhas idas a Cabo Verde, quer noutras ocasiões, quer aqui falando com representantes de Cabo Verde, ainda há pouco tempo falando com o Presidente da República, que, por sinal, é o primeiro docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa que sobe à Presidência da República num qualquer Estado. É o primeiro docente da Faculdade de Direito de Lisboa que é Presidente da República. Em Portugal ainda não tivemos. Foi preciso termos Cabo Verde para Presidente da Faculdade, Presidente da República. Portanto, é com muita satisfação e muita alegria que aqui me encontro. Como disse o senhor moderador, eu vou ser a tal personagem com um tratamento especial, porque eu contava sair às 4h30, que é aquilo que estava previsto. Tenho realmente um compromisso às 5 horas. Vou ser, por conseguinte, muito breve. Vou tratar de 5 pontos. A origem da Constituição, a forma da Constituição, a sistematização da Constituição, o conteúdo da Constituição e, embora seja matéria, seja já para o segundo painel, não quero deixar de fazer uma referência ao sistema de governo consagrado na Constituição. Em primeiro lugar, a origem da Constituição. A Constituição cabo-verdiana, tal como a Constituição de São Tomé e Príncipe, tal como, de certa maneira, a de Moçambique e, noutros termos bem diferentes, a da Guiné-Bissau, são constituições que surgem por aquilo, um fenómeno que eu tenho chamado de transição constitucional. Não houve uma revolução em Cabo Verde, não houve uma ruptura. Havia um regime de partido único que teve a sensatez e a inteligência de se abrir e de promover uma mudança no sentido do pluralismo. E está aqui uma pessoa, há pouco estava aqui o Dr. Carlos Veiga, que teve um papel extremamente importante nessa fase de transição do regime de partido único para a democracia. Ganhando as primeiras eleições pluralistas em Cabo Verde, Dr. Carlos Veiga foi o grande promotor dessa transição que culminaria na Constituição. Não houve revolução, houve transição. Paulatinamente, sem quebra, sem violência, sem se pôr em causa aquilo que vinha de trás, Cabo Verde fez uma nova Constituição inspirada nos grandes princípios do Estado de Direito Democrático. E esse é um motivo de alegria para mim e também de grande orgulho para todos aqueles que acreditam no constitucionalismo moderno, que não deve procurar, ou que deve procurar evitar as revoluções. Nós tivemos em Portugal uma revolução, sabemos o que custa uma revolução e, portanto, evitar a revolução é fundamental. Felizmente, todos os países, na África e fora da África, têm também seguido esse exemplo de Cabo Verde. Segundo ponto, quanto à forma,
A Constituição de Cabo Verde é uma Constituição bastante longa, tem um preâmbulo, tem perto de 300 artigos, quase tantos quantos os que tem a Constituição Portuguesa, ou mais do que aqueles que tem a Constituição Portuguesa, mas, ao contrário da Constituição Portuguesa, que largamente inspirou a Constituição cabo-verdiana, os artigos são muito pesados. Desculpem fazer agora esta crítica, um constitucionalista. São muito pesados, muito longos, muito pormenorizados. Não se contentam com a definição de grandes linhas, de grandes orientações. Vão longe demais. Isto em todas as matérias. O que me parece não ser muito curial. E torna difícil a compreensão da Constituição, a difusão da Constituição e a vivificação da Constituição. Um texto, mesmo tendo muitos artigos, a Constituição Portuguesa tem muitos artigos, vocês não sabem, mas os artigos são curtos. Houve o cuidado de fazer pequenos artigos e nenhum preceito tem mais que um parágrafo. Na Constituição de Cabo Verde nem sempre é assim. Portanto, se permitam esta crítica, não é tão satisfatória a forma de cabo da Constituição quanto poderia ser. Relativamente à sistematização, ela segue também a sistematização da Constituição Portuguesa, com algumas diferenças. Põe os princípios fundamentais como parte primeira, depois tem os direitos e deveres fundamentais, portanto, coloca os direitos e deveres fundamentais antes da organização económica, que é um ponto extremamente importante. O Dr. Jorge Braga de Macedo, nesse importantíssimo artigo de 1977, que eu ainda tomo como ponto de referência, que foi extremamente importante na altura, chamava a atenção para isso, a colocação dos direitos fundamentais antes da organização económica é fundamental para a compreensão do que seja uma Constituição de Estado de Direito Democrático. É a colocação da pessoa antes da economia, é a colocação da pessoa antes de qualquer outro fenómeno que possa existir na vida social. Depois tem várias partes que correspondem mais ou menos às da Constituição Portuguesa. Há uma sobre organização e exercício do poder político, que corresponde mais ou menos ao sufrágio e ao referendo. Aí há uma preocupação democrática muito forte na Constituição. Não sei se até agora tem tido grande efetividade. Finalmente, acaba com um título, uma parte sobre garantia e revisão da Constituição, em que junta o estado de sítio, o estado de emergência, os estados de exceção, ao tratamento da revisão constitucional e da fiscalização da constitucionalidade. Parece-me bem, o estado de sítio e o estado de emergência é também, em estado de direito democrático, uma garantia da Constituição. Isto quanto à sistematização. Quanto ao conteúdo, no tocante aos direitos e deveres fundamentais, praticamente segue a Constituição Portuguesa com maior desenvolvimento, com maior rigor, e tem uma aquisição muito importante. Consagra o recurso de amparo. É uma questão discutida em Portugal, se deve ou não ser introduzido o recurso de amparo. Eu, por sinal, não sou até muito favorável, mas, de todo modo, considero que a consagração do recurso de amparo é um progresso no sentido da garantia dos direitos fundamentais. Está lá, se não me engano, no artigo 20 da Constituição. No tocante à organização económica, ao contrário da Constituição Portuguesa, é uma Constituição muito mais enxuta, apenas 5 artigos, grandes princípios e objetivos da política económica e depois uma referência aos planos de desenvolvimento e depois às matérias que naturalmente têm de ser tratadas, o orçamento, o sistema fiscal, etc. Na organização do poder político, consagra um sistema de órgãos também muito parecido com o sistema de órgãos da Constituição Portuguesa, um Presidente da República, uma Assembleia Nacional, um Governo e depois tribunais. Não há grande diferença, estão moldados muito na linha da Constituição Portuguesa e agora com espaço ao último ponto, que é o sistema de governo. No entanto, o sistema de governo é bem diferente, no texto atual da Constituição cabo-verdiana, é bem diferente do sistema de governo da Constituição Portuguesa. Em Portugal temos um semipresidencialismo, claramente, enfim, embora haja alguns autores que contestam a designação. Em Cabo Verde temos antes aquilo que se pode chamar um parlamentarismo racionalizado, porque há um Presidente da República eleito por sufrágio universal, com poderes substantivos muito significativos, mas os poderes do Presidente em relação à Assembleia Nacional e em relação ao Governo são muito menores do que aqueles que tem em Portugal o Presidente da República.
em Portugal, o Presidente da República pode dissolver livremente a Assembleia da República, embora, naturalmente, com alguns condicionalismos, e sobretudo com condicionalismos políticos. Em Cabo Verde é necessário um parecer favorável do Conselho da República, que é um órgão equivalente ao nosso Conselho de Estado. É um pouco como uma situação que havia em Portugal antes da revisão constitucional de 1982, em que o Presidente só podia dissolver o Parlamento com o parecer favorável do Conselho da Revolução. Claro, está aqui a diferença, é que este Conselho da República não é formado por militares, mas sim por membros por inerência e outros designados pelo Presidente e pelo Parlamento. Por outro lado, quanto ao Governo, o Presidente não pode demitir livremente o Governo, como pode acontecer em Portugal, quando invoque a necessidade de regular o funcionamento das instituições, só se o Parlamento tiver aprovado uma moção de censura. No caso de serem duas moções de censura, a demissão é obrigatória. Mas sendo uma, o Presidente pode logo demitir. Portanto, isto é quanto ao conteúdo. E no resto, só a fiscalização da constitucionalidade. Segue a Constituição Portuguesa, vejo com satisfação que vai ser finalmente posto a funcionar o Tribunal Constitucional. Não há, a única diferença é que não há fiscalização da inconstitucionalidade por omissão. E terei esgotado os 5 minutos. Estas palmas é para dizer